Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Esta é a aula de número 6 e eu vou falar sobre o emprego dos pronomes demonstrativos. Principalmente estes aqui que eu já destaquei em vermelho. Então, o problema do pronome demonstrativo é quando a gente usa um texto, quando a gente está escrevendo um texto e aí surge aquela dúvida. Eu escrevo este ou esse? Né? Então aqui eu vou explicar para vocês de uma forma simples, objetiva, bem rápida e que vocês não vão errar. Então olha só, primeiro exemplo, as matérias com mais incidência em concurso público são, aí eu citei aqui, ó, pontuação e concordância. Então essas duas matérias são aquelas que mais caem em concurso público. Agora, aqui no lugar da minha interrogação, eu uso essas ou estas? Então, olha, simplesmente você vai pensar da seguinte forma. As matérias com mais incidência em concurso público são, se eu ainda vou citar, a matéria está vindo depois do pronome. Ó. Se eu ainda vou fazer referência, se eu ainda vou mencionar quais são essas matérias, você vai usar o pronome, eu vou colocar em maiúscula, estas. Ó, são estas e não essas. Por que estas? Porque eu ainda estou fazendo, eu ainda vou citar quais são essas matérias. E toda vez que eu faço essa referência, ó, posterior ao meu pronome, ao pronome demonstrativo, eu sempre vou preferir, a preferência é pelas formas em T. Então, estas. E citarei quais são estas matérias, pontuação e concordância. Agora, se fosse ao contrário, se eu citasse quais são as matérias e depois escrevesse o meu texto, concordância e pontuação, interrogação, blá, 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 são as matérias com mais incidência em concurso público. Ora, agora eu não mais coloquei uma referência posterior, mas agora a minha referência é anterior ao pronome. Ó. Veja que aqui é que o pronome vai entrar. Então, a minha referência, ó, o referente textual, está anterior ao pronome. Então, se está anterior ao pronome, eu vou usar as formas com S, essas. Ó. Então, a preferência é a forma essas. Então, concordância e pontuação, essas são as matérias com mais incidência em concurso público. Ou seja, eu estou fazendo uma referência que é que a gente chama anafórica. Então, quando eu cito primeiro e depois penso no pronome, escrevo o pronome, eu estou fazendo uma referência anafórica. Agora, aqui embaixo, ó, concordância e pontuação, interrogação, eu tenho dificuldade, interrogação, me tira o sono. Então, agora aqui, você repare que é diferente da primeira e da segunda. Aqui, simplesmente, eu fiz uma referência posterior ao pronome, portanto, uma catáfora, não é isso? Então, uma referência posterior ao pronome demonstrativo, a gente chama de catáfora. Então, são estas. Quais são? Eu ainda vou citar, ó, pontuação e concordância. Aqui, diferente. Já fiz a referência e aí uso o pronome, a referência anafórica, já citei antes, e depois eu só uso o pronome para retomar essas duas matérias. Aqui não, eu estou fazendo referência às duas matérias, só que de forma separada. Ó. Então, se eu tiver dificuldade em pontuação, eu vou colocar, olha, por estar mais próximo, por ser a palavra que está mais próxima, eu vou usar, a preferência é para esta. Esta, qual? Pontuação, ó, é aquela que está mais próxima. Eu tenho dificuldade. E concordância me tira o sono. Então, como é aquela que está mais distante, eu vou usar o pronome aquela. Então, concordância e pontuação. Esta pontuação, eu tenho dificuldade. E aquela concordância, ó, que é aquela que está mais longe,
é a palavra que está mais longe, me tira o sono. Então, aqui eu estou fazendo uma referência, vamos dizer assim, distributiva, estou distribuindo, né, esta e aquela, e aqui em cima não, estou fazendo uma referência catafórica e uma referência anafórica. Agora, isso aqui é o básico, né, para vocês aí tirarem as dúvidas. A gente precisaria de mais uma outra aula para poder falar um pouquinho mais aprofundado disso, porque a gente tem a anáfora lexical, enfim, várias formas. Aqui eu só estou dando um exemplo com os pronomes demonstrativos, que é o objetivo dessa nossa aula. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.